Olá pessoal, eu vou dar uma dica aqui de como botar o zíper na lateral da peça. Então, seja short ou calça, o processo é o mesmo. Há sempre uma dificuldade, né, que as costureiras enfrentam em pôr zíper na lateral da peça e conservar a mesma largura do quadril sem alterar aqui na altura. Então, ele é simples, só que você precisa medir. Você mede aqui, eu vou usar 17 centímetros desse zíper. Então, como eu vou usar 17 centímetros desse zíper aqui, então eu botei aqui, ó, 17 centímetros na peça. Você mede aqui 17 centímetros aqui, 17 centímetros na costa e marca. Se não tem como botar um zíper na lateral, aleatório, e ele ficar todos iguais. Uns podem dar certo e outros não. Então, o certo é marcar. Eu vou usar 17 centímetros desse zíper, então eu marquei 17 centímetros nessa peça. Antes de eu trocar o pezinho do zíper, eu vou fixar o zíper. Eu vou fixar ele aqui, na lateral, aqui, ó. Vou deixar esse ferrinho aqui na altura e vou fixar ele aqui na costura reta até aqui no cós. No caso da minha peça que tem cós, né? Então, agora eu vou fixar no outro lado, que é para não correr o risco dela ficar torta. Eu vou igualar aqui, ó. Aqui. Tá aqui, ó. Igualei a costura aqui. Igualei a costura. Fixei aqui. E botei o ferrinho aqui na altura. Pronto, ó. Fixei primeiro na costura reta, ó, para poder essa costura aqui ficar igual. Aqui, ó, essa costura ficou igual e essa altura aqui ficou igual. Tem que fixar primeiro, porque se não fixar não funciona. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fixar o terminal do zíper, os 17 centímetros, aqui, ó. Vou marcar aqui os 17 centímetros. Vou chegar um pontinho. Não é necessário passar a costura toda. E agora, na mesma altura, eu vou fixar aqui no outro lado. Na mesma altura. Eu tô fazendo isso aqui com o pé de costura. Pronto, não botei ainda o pé do zíper. Pronto, eu fixei o zíper todinho. Seja essa peça com bolso ou sem bolso, se fizer esse processo, a peça não vai ficar torta. Agora eu vou trocar esse pé de costura por esse pezinho aqui, que é o pé do zíper. Aí eu vou passar a costura do zíper. Pronto, eu troquei o pé do zíper, botei esse zíperzinho aqui que só tem um lado. Esse pezinho, esse calcadorzinho aqui que só tem um lado. Agora eu vou fixar o zíper, ó, costurando aqui, ó, bem no pezinho do... Aqui, bem no pezinho do encaixe do zíper. Aí eu vou vir aqui, ó, equilibrando a costura. Se tiver uma sobrinha de tecido, eu vou distribuir, porque eu fixei ele aqui na altura da costura e fixei ele aqui em cima no terminal. Então, o que tiver de diferença de tecido, eu vou distribuir nesse espaço. Aí o zíper não fica torto. Pronto, ó. Passei a primeira costura, agora eu vou passar a outra, do outro lado. Pode ser por cima do zíper, pode ser por cima do tecido, contando que ele fique bem aqui no pezinho, ó, aqui. Venho aqui, costurando só com um ladinho, até a altura que eu fixei. Pronto. Aqui. O segredo é fixar o zíper. Pronto, olha como ele ficou. Esse daqui eu vou passar mais um pouquinho aqui, que eu não levei ele até o final. Aqui. Olha só. Ó, vou virar aqui a peça para você ver. Pronto, ó. O segredo é você fixar aqui em cima, fixar aqui e no final. O que tiver de diferença do tecido, você vai equilibrar durante a costura, vai distribuir durante a costura. Pronto. Aí você procura costurar bem no pezinho do zíper, deixando o mínimo possível de tecido do zíper. Aqui. Aí, pessoal, é interessante, né? Você, ó,
igualou aqui, fixou aqui na costura reta, fixou aqui e fixou aqui. Você fixa os 3 pontos do zíper, para não correr o risco de esse pano ficar mais esticado e esse menos. Então, você vai usar 17 centímetros do zíper, você marcou 17 centímetros aqui na peça, fixou na altura de 17 centímetros, ou conforme seja os centímetros. O mesmo centímetro que você for usar de zíper, você vai marcar nos dois lados da peça e vai fixar aqui, e vai fixar aqui em cima. No meu caso, como esse cós tinha uma costura, eu também fixei na costura para não ficar desigual. Mas no caso, não tendo costura, você vai fixar em cima e vai fixar aqui e vai distribuir a costura. Agora, um outro detalhe importante é esse terminal aqui. Esse terminal aqui, você vai fazer ele ainda com o pé do zíper. Ainda com o pé do zíper, você vai fazer esse terminalzinho aqui. Olha, vai dar aqui, ó, a costura bem no meio. Pegou aqui a ponta do zíper, olha. Aí você vem com o zíper, não sei se dá pra você ver, ó. Aí costura aqui, ó, bem no pezinho do zíper. Arremata. Aqui, ó. Ainda com o zíper, com o pé do zíper, que só tem um lado, ó. Você vem e costura. Que quando você desvira aqui, olha aqui, ó, como ficou bem bonitinho, ó. Tá vendo? Ele faz um final bem bonitinho e não fica torto. Aqui, ó, se for ver, ele tá do mesmo tamanho, não alterou nada. Não alterou nada, viu, ó? Mesmo tamanho. Então, não é difícil, a questão é só medir.